Senhor nosso Deus, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Criador dos céus e tudo quanto Ele contém, da terra, de todo o universo, o Senhor que nos formou, que fez o primeiro homem e a primeira mulher, a imagem perfeita do Senhor. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque estávamos num mundo sem conhecimento da verdade, distantes do Senhor, e o Senhor nos trouxe à presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, a Ti, Senhor. O Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, que é Jesus. Que privilégio, Senhor. Oh, Pai, ensina-nos, ajuda-nos, perdoe as muitas falhas que nós cometemos contra o Senhor. Reconhecemos, Pai, que somos o corpo de Cristo, em que Cristo, como cabeça, dirige, que sejamos guiados pelo Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar e nos dirigir em tudo, desde o nosso coração, pois sabemos que o nosso coração é o nosso espírito, e então, Senhor, é o lugar da Tua habitação, que não entristeçamos o Teu coração, que possamos dar os frutos que o Senhor espera, que o Senhor já encontre esses frutos em nós. Senhor, nos ajude. Estamos aqui buscando crescimento espiritual, a Tua sabedoria, e buscando e suplicando, dirija-nos, Senhor. Guia cada um de nós. Pede de modo pessoal: Senhor, eu não quero errar, eu não quero Te entristecer, eu não quero, Senhor, deixar de receber as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim. Tome a minha vida, Senhor. Guia meus passos e faz a Tua vontade. Pai, nós agradecemos. Que possamos ser sensíveis ao Teu Espírito Santo. Que o nosso coração, nosso espírito seja o volante da nossa vida nas Tuas mãos. Que o Senhor não encontre, Pai, dureza de coração, mas que o Senhor nos encontre receptivos, Senhor, preparados para Te servir, para desfrutarmos da comunhão do Teu Espírito Santo, como filhos, a honra e o privilégio, filhos do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas, servos de Jesus. Nosso Deus, muito obrigada. Amém. E graças a Deus. Vamos sentar. Valeu, meninos e meninas. Bom dia, igreja. Bom dia. Entramos 2023. Amém. Privilégio e honra, não é? Amém, Jesus? Então vamos lá. Hoje vamos iniciar uma nova jornada no entendimento, não é? De estudos. E é exatamente sobre o que Deus procura em todos os seus servos, seu povo, seus filhos: fé. Para começar, tem duas coisas sobre fé que nós devemos já atentar bem. Primeiro, sem a fé é impossível agradar a Deus. Está na palavra. Mas o que é a verdadeira e genuína fé? Por quase 250 vezes você encontra a palavra fé nas Escrituras. 2 vezes no Antigo Testamento. E as outras todas, cerca de 200, são 249. Então, 247 vezes no Novo Testamento a palavra fé. Mas e o contexto? Pois é. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos iniciar aqui em Hebreus capítulo 11.
Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quem lê comigo? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que coisa linda, gente. Galardão, né? Presente, recompensa, bênçãos. Aí você vê, só nessa simplicidade, a gente vê que Deus tem prazer em abençoar o seu povo, abençoar o ser humano. Você já vê isso, ó. Mas ele começa, o Espírito Santo começa esse alerta, esse versículo, dizendo, ora, sem fé é impossível. Uma coisa que é impossível, ó. Deus não vai se agradar de ninguém, né, que não viva por fé. E como é que nós vamos viver da fé se não entendermos bem o que é a verdadeira fé, o que Deus chama de fé? Porque a palavra fé é tão divulgada, é tão propagada, é tão difundida, é tão falada. Qualquer pessoa, se você perguntar, a maioria das pessoas que nem ouvem a Jesus, que não participam de cultos, que não leem a Bíblia, mas são unânimes em dizer, eu tenho muita fé. Algumas dizem, eu tenho toda a fé do mundo. Há quem bata no peito, tenho toda a fé do mundo. Aí você diz assim, muito bem, então você é de Jesus, você, não é, lê a palavra, você escuta a palavra de Deus, o que? A Bíblia? Não quero saber de Bíblia, não. Ué. Então é preciso, irmãos, acabar com esse misticismo, tá? Essa confusão a respeito de fé, e até mesmo e principalmente dentro da igreja do corpo de Cristo. Por quê? Porque a verdadeira e genuína fé, ela não deixa espaço nenhum, absolutamente nenhum, para dúvida, para o não cumprimento do que está escrito. Ou seja, a fé, ela vem dentro do nosso espírito, mas só tem também uma forma de se alcançar a fé, que é pela palavra. A verdadeira fé vem da palavra de Deus para quem escuta. A forma como se escuta, como se recebe, como se põe dentro, é que vai fazer a diferença dali em diante na vida de cada um. Você vê que há pessoas que escutam uma palavra de cura e recebem a cura. Há pessoas que passam a vida escutando a mesma palavra e outras partes sobre cura e não são curadas. Então, onde está a diferença? Nós não podemos julgar a fé de ninguém. Fulano tem muita fé, fulano não tem fé nenhuma. É a mesma coisa que eu digo quando uma pessoa parte, essa pessoa, muita gente diz assim, esse se perdeu, foi para o inferno. Não diga isso. Ninguém pode julgar ninguém. Você sabe se aquela pessoa no último instante teve um arrependimento sincero, se algum dia ela ouviu a palavra de Deus e naquele momento o Espírito Santo a visitou e ela se arrependeu e abriu o coração, sem ter até aberto a boca? Você não sabe, eu não sei. Por isso que Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados. Não só em relação a quem parte, mas aqui. Fulano tem muita fé. Tem gente que anda pelas igrejas procurando pessoas que apresentem assim uma fé explosiva para pedirem oração, imposição de mãos. A pessoa conhece o coração? Não conhece. Não sabe o que está dentro da pessoa. Então, nunca julgue ninguém, principalmente na questão de fé. Não julgue. Agora, vamos à palavra. Porque cada um tem de buscar uma comunhão pessoal com Deus e pela palavra, pelo entendimento, é que vai ter a sua própria fé. Então, para começar hoje essa nova caminhada, ano novo, né? Deus tem muita coisa maravilhosa para o seu povo, irmãos. Vê se você entende que Deus é tão maravilhoso que Ele opera personalissimamente.
Deus, Ele quer abençoar todos. Ele quer a salvação do mundo inteiro. Ele quer curar todos os enfermos. Mas nem todos ouvem o que Ele fala, a sua palavra. A base é essa, gente. Aqui. É incrível, você não acha? Que Deus resolveu colocar num livro único, que não é um livro, é o livro, né? A sua vontade, a sua palavra, o que Ele quis para o ser humano e o que Ele quer. Está aqui. Agora, as bases são para todos, mas tem aquela parte que Deus fala especificamente com você, sim ou não? Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Você vê que as bênçãos estão nas Escrituras para qualquer um que creia, que busque. Mas você vê que nem todos levam a palavra a termo de cumpri-la. Eu digo que há uma dificuldade maior no meio cristão em obedecer a mandamentos do que crer nas promessas de bênçãos. Bênção todo mundo quer. Mas e fé para obedecer os mandamentos? Uma outra coisa, um outro ponto fortíssimo sobre fé, é a grande diferença entre a fé real e a fé mental. A Bíblia apresenta. Então, é muito importante, porque aí nós identificamos por que não recebemos determinadas bênçãos, determinadas coisas, que poderíamos ter recebido porque a Bíblia garante. Ah, por quê? Aí você vai identificar, não é? O que foi que impediu, o que não lhe deu condições de você receber aquilo que você queria receber da parte de Deus. Vida com Jesus é tão linda, gente, e é tão simples, mas tem os seus segredos. É uma parte que eu ressalto bastante, era a forma diferente quando Jesus esteve aqui na terra, num corpo humano igual ao nosso, a forma diferente com que Ele lidava com as multidões e com os discípulos, sim ou não? Não é que os discípulos fossem privilegiados ou mais privilegiados. É que eles andavam junto e queriam aprender tudo. As multidões acontecia assim. Levavam os doentes para serem curados. Jesus curava todo mundo. Está todo mundo curado? Tá. Mas está todo mundo com fome. Aí Jesus curava os doentes. Aí tá, Jesus tinha pregado. Mas eles já estavam curados e de barriguinha cheia. Sabe o que eles faziam? Iam embora. Os discípulos não. Isso é muito importante você entender, porque é aí que reside a grande diferença das pessoas no corpo de Cristo, nas igrejas. A diferença de evangélicos, muitas vezes, de aparência religiosa, sem o poder, sem transformação de vida. Porque o evangelho, ele transforma, o único poder que transforma o ser humano de dentro para fora é Jesus. Porque ele dá um coração novo. A pessoa deixa todos os seus erros com alegria. Diz assim, eu jamais quero voltar a ser aquela pessoa que eu era antes de conhecer Jesus. Eu pergunto de vez em quando isso aqui. Na entrada do novo ano eu perguntei, quem de vocês aqui, hoje, se gostaria de ser, ou aceitaria ser como era antes de conhecer Jesus? Todo mundo foi unânime em dizer, eu não. Você não está feliz com a obra que Jesus fez no seu coração, dentro de você e na sua vida? Sim ou não? Aí. Pena que a câmera não mostra, só mostra aqui, sabe? Linha reta aqui, mas tudo bem. Isso, então, gente. Agora, a questão do recebimento de bênçãos, da proteção de Deus. Você vê, tem evangélico que rasga a página do Salmo 91 da sua Bíblia. Ela está lá, mas é como se não tivesse. Só tem medo de tudo. Porque não entende. Porque não abriu o coração para
ter uma fé firme nos cuidados de Deus. Jesus tem o maior prazer, gente, em dar esse coração novo, em curar os doentes, abrir portas, especialidade de Jesus. Amém, pessoal? Então decida que este ano é uma nova história. Mas você é participante disso. Não adianta achar que Deus vai despencar um container ou um comboio de containers do céu e dizer assim, toma as tuas bênçãos. Isso não é assim. Também não é nenhuma lâmpada de Aladim. A fé, como é que a fé vem? Olha, muitas partes que nós estudamos da palavra, vocês já leram, já ouviram várias vezes. Mas veja bem, se alimente. Como eu digo, ó. Você comeu a comida da sua casa semana passada. Para que você está comendo agora essa semana se você já comeu? Se você não comer, você não fica de pé, você não se alimenta. Tem gente que o espírito está faminto. Não alimenta a sua fé com as mesmas palavras, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, observa comigo, tá? As bases aqui. A primeira coisa que eu disse aqui agora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Agora, o que é que Deus chama de fé? A que vem dele. Como é que a fé chega ao nosso coração? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quem vai comigo? De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir... Olha só como Deus ajuda as pessoas de uma forma incrível. Olha um testemunho que eu ouvi. Uma jovem servia a um espírito maligno, achando que ele era como um intercessor. Tipo assim, ele dizia que ele era um espírito bom, que ele falava com Deus a respeito dela. Então ela tinha ele como intercessor. E ela foi trabalhar para atendê-lo, secretariava. Até que um dia, um certo empresário foi até esse espírito e pediu um favor. Ele tinha um sócio. E ele virou para esse espírito e disse assim, olha só, o espírito, no corpo de um homem, de uma pessoa, disse assim, o que você quer? O que você veio me pedir? Aí disse assim, olha só, eu quero que você tire, nem chamou de você, chamou de senhor. Eu quero que você tire o meu sócio do meu caminho. Eu quero ficar único na empresa. Ou seja, para matar. Sabe o que esse espírito falou? Ela está secretariando. Ela vai anotar as coisas que o espírito vai mandar aquele homem comprar. Para atendê-lo. Aí, sabe o que ele disse, o espírito disse para o homem que queria que tirasse o sócio dele do caminho dele? Ele disse, contanto que você me pague o que eu te ordenar, eu tiro qualquer um do caminho de qualquer um. Eu tiro qualquer um do caminho de qualquer um. Sabe o que veio dentro dela? Um temor, um medo. Ela disse, se ele tira qualquer um, hoje ele é meu amigo. Se amanhã ele ficar com raiva de mim, ele vai me tirar também do caminho dele. Olha o que veio dentro dela. Ela disse, aquilo me acordou. E eu falei, então ele não é bom. E eu achava que ele era bom. Ela disse, fiquei com medo. Fiquei com tanto medo que eu não via a hora de terminar aquele, aspas, trabalho que eu fazia. Ela disse, eu fui para casa apavorada. Só que no caminho tinha uma igreja. Vai escutando. No caminho tinha uma igreja. Estavam fazendo vigília.
Ela disse, hoje eu sei que é vigília porque eu sou de Jesus, mas na época eu não sabia. E eles estavam cantando um louvor. E ela disse, eu passando na calçada, me arrepiei toda. E eu parei para escutar o louvor. E o louvor falava o nome de Jesus. Terminou o louvor, eu não consegui entrar. Ela disse, eu corri, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha um vulto na minha casa. Ela disse, eu nunca tinha visto. E ele falou comigo, você está proibida de entrar naquela igreja. Você está proibida de sair do seu trabalho. Se você sair, eu te mato. Ela escutou a voz de um vulto na casa dela e viu o vulto. Ela disse, eu entrei em pânico. Corri para o meu quarto, me cobri com a coberta e senti que alguém estava tentando me sufocar. Ela disse, sabe o que aconteceu? Eu gritei o nome de Jesus. E meu quarto clareou e eu fiquei bem. Ela disse, então Jesus é verdadeiro? Eu só gritei por ele e eu já estou me sentindo bem? Ela disse, eu não vi a hora de entrar numa igreja e aceitar Jesus. Ela disse, foi assim que eu encontrei Jesus. O nome que ela ouviu numa canção. Mas a Bíblia fala que todo o poder foi dado ao nome de Jesus. Então veja, só o nome, mas o verdadeiro Deus, que estava saindo de dentro de uma igreja. Um povo cantando o nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. Que coisa forte. Jesus é o único libertador. Jesus é o único que tem, literalmente, todo o poder nas suas mãos. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículo 1. Quem lê comigo? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Olha o que Jesus deu e dá a discípulos. O que ele dá? Poder, diga poder. Mas o poder, qual é a primeira coisa que ele fala? Expulsar os espíritos. Mas diz aqui, imundos. Qual é a segunda coisa? Curar os enfermos. Pergunto eu, Jesus quer alguém doente? Não quer. Ele não quer. Ele não quer. Ele não quer. Mas aí vem a fé. Então nós vamos entender um pouquinho sobre fé. Hoje nós estamos iniciando essa nova caminhada. Olha, vocês que são antigos no evangelho, antigos na igreja, não fiquem chateados. Porque tem gente que está começando agora, tá? Amém? Vamos ajudá-los? Então, como é que a fé vem ao coração? Ouvindo a palavra. Essa moça de quem eu falei, ela ouviu o nome de Jesus. Olha só que coisa tremenda. E ela gritou por ele. E ele a socorreu. Olha como ele tem pressa de socorrer uma pessoa. Então Jesus é o único que dá poder. Agora, esse poder, ele como filho recebeu do Pai. E ele assumiu esse poder. Lucas capítulo 10 agora. Lucas capítulo 10. Vai comigo. Versículo 22. Quem vai comigo no versículo 22? Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Então vamos. Jesus está dizendo: tudo por meu Pai me foi entregue. Tudo, gente. Precisa de cura. Jesus tem o poder para curar. Precisa de uma porta de emprego. Jesus tem a chave para abrir a porta. Precisa recuperar seu casamento. Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, não são três deuses. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele é Espírito. Ele pode visitar aquela pessoa por quem está orando e inclinar o coração, não pode? Sim ou não? Então ele pode restaurar um casamento, convencendo alguém de que aquela não é a forma, de que aquele não é o tipo de vida que Deus quer, de que está errado. No Evangelho de João, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a pessoa é convencida dos seus erros. Principalmente quando alguém está orando. Olha o poder de intercessão. Então você vê que tudo parte de Jesus. Agora olha que simplicidade. Quem é Jesus? A palavra. Então olhe para a sua Bíblia, pega assim a sua Bíblia em frente aos seus olhos e diga: esta é a palavra de Deus. Diga: a palavra é Jesus. A palavra é viva e eficaz. É isso que o povo de Deus tem que entender. E não ficar fazendo leituras religiosas. E não ficar vivendo uma vida religiosa, floreada, cheia de religiosidade. E não usar o poder. Então Jesus, o Pai me entregou todas as coisas. Então o que eu precisar está na palavra. É pela palavra que nós vamos conhecer o Espírito Santo. É pela palavra que o poder de Deus vai agir. Agora, e quantas pessoas seguem doutrinas e doutrinas, das mais diversas e variadas, e muitas que nunca estiveram e nunca estarão na Bíblia Sagrada. É simples, gente, é simples. Bom, então agora que já vimos essa primeira parte toda, então voltando a Romanos 10, 17, vamos lá. Romanos 10, 17. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas não estou entendendo, pastor. Bom, primeiro, a fé só é verdadeira, real, pura, genuína, a que vem da palavra de Deus. A Bíblia diz isso assim, mas não é bem assim. Faz assim e desse jeito e do outro jeito. Sai disso. Fique na simplicidade da palavra. Se cada cristão, cada mulher cristã, adentrar na palavra e ocupar o seu espaço de filho, de filha, de servo de Deus, servo de Cristo, de serva. Se entrar na palavra como herdeira da bênção, das bênçãos de Deus, então você entra no reino de Cristo, o reino que Jesus trouxe ao mundo. Ou seja, sair do fracasso, sair do pecado, sair do sofrimento e reinar através de Jesus Cristo, ou seja, Jesus operando na sua vida. Deus só vai trabalhar na vida de uma pessoa se ela der atenção à palavra dele, à palavra dele. Você vê muitos alertas do Espírito Santo nas Escrituras exatamente para isso. Não saia da palavra. Não siga doutrinas fora da palavra. Tanto que Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz tudo, aqui mesmo na carta, mas ali um pouquinho mais à frente. Está aqui mesmo, no capítulo 11, dá uma olhadinha no capítulo 11, no versículo 35. 36, vai comigo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém.
Quem é de Jesus diz amém. Amém. Mais alto? Amém. Então, Deus entregou tudo e todos nas mãos de Jesus, tanto que Ele que vai julgar no dia do juízo, não é isso? Então, olha só. Então Jesus, Ele tem todo o poder para abençoar qualquer pessoa, mas Ele é a palavra. Então, qualquer pessoa que receba Jesus, se quiser as bênçãos de Deus, vai precisar primeiramente ouvir os ensinamentos de Jesus, as promessas, os cuidados, as bênçãos, os mandamentos, e vai devagarinho, aos pouquinhos vai entendendo, né? Depois de 3 anos no Evangelho, aprendendo na palavra purinha, uma pessoa cria raízes em Cristo de uma forma que ninguém... Eu digo que desde o primeiro dia, gente, a pessoa que der atenção à palavra e colocar no coração, o Espírito Santo confirma, essa pessoa nunca mais vai se perder. Ela jamais vai pensar em largar Jesus. Por quê? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A vida, a saúde, a paz, a alegria, a segurança, as bênçãos. Tudo é para glorificar a Deus através de Jesus Cristo. Deus não quer filho fracassado. Deus não quer filho derrotado. Você vê, a sogra do Pedro estava doente. Estava na casa acredito que morasse na casa do Pedro. O Pedro casou e foi morar na casa dela, porque naquele tempo havia muito isso, né? As casas patriarcais, né? Aquele casarão que toda a família, os filhos casavam e moravam e tal. Você vê que Jesus entrou na casa, a primeira coisa que ele fez foi curar a sogra do Pedro. Quem já conhece essa passagem? Provando que Jesus não quer ninguém em cima de uma cama doente. Amém, pessoal? Amém. Jesus foi lá e curou. Curou a sogra do Pedro. Sogra, dizem que sogra é mala sem alça. Eu digo, ame a sua sogra. Se não fosse ela, você não teria o marido ou a mulher que você tem. Então ame. Então, gente, é essa simplicidade. Agora, irmãos, a fé para ser salvo é uma. A fé para receber uma bênção, uma cura, é outra. Tanto que, né, há pessoas que aceitam a Jesus, mas a vida não muda em nada. A pessoa não sai da enfermidade, a enfermidade não sai do corpo dela. Não melhora, não prospera. Aí você diz assim, como é que pode? Não é evangélico? Não é crente? Não é de Jesus? Só que só Deus sabe a fé que está dentro do coração de cada um. Como é que essa pessoa recebe a palavra dentro de si? Há um segredo, então nós vamos ver um segredo que vocês aqui já conhecem, tá? Que vai tocar o coração de Deus para que Ele faça a sua obra na vida daquela pessoa, tá? Então a fé é pelo ouvir, ela é. Você vê que ela é permanente em Cristo. Vai depender de cada um e da forma como recebe a palavra. Tem gente que diz na cara de pau, não, eu sou evangélico, eu escuto a palavra, mas não acredito em tudo não. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Essa pessoa não aceitou Jesus. Todas as coisas foram entregues a Jesus, todas. Então não há o que discutir. Você diz amém? Amém. Está na Bíblia? É de Deus. Está na Bíblia? É de Jesus. Então, muito bem. Aí você observa bem, observa comigo. A forma como se ouve, tá? E como se trabalha a fé dentro de nós. Nós é que trabalhamos a fé dentro de nós. É uma coisa tremenda. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Olha só o capítulo 4, versículos 1 e 2. Temamos, pois, vamos juntos? Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no repouso,
pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós, vamos mais devagar? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Olha aí, gente. Olha aí. Vamos entender então bem isso aqui? Os hebreus foram judeus que se converteram a Cristo. Então você vê que é uma carta riquíssima de entendimento e o Espírito Santo mostrando como era a prática da lei de Moisés e como é a liberdade da fé em Jesus Cristo. Estou resumindo Hebreus. Aí o Espírito Santo, né, o autor, ele expõe que eles ouviram, os judeus ouviram, o povo de Israel, nos tempos de Jesus, ouviu as mesmas palavras que nós ouvimos. Éramos considerados os gentios, as outras gentes, não éramos do povo de Israel. Só que nós cremos e colocamos a palavra dentro do nosso coração e de tal maneira que recebemos coisas de Deus, coisas que jamais receberíamos, coisas que não imaginaríamos, né? Uma pessoa sai do fracasso total, como a gente vê muito, né, pessoal? Oh, meu Deus, é lindo, gente, é lindo. Eu lembro de um empresário que eu recebi, que tinha quebrado, ele tinha literalmente quebrado, e ele chorando disse: pastora, a senhora sabe como eu cheguei aqui? Através de um amigo. Eu vou dizer para a senhora, a dor do meu coração. Eu estou aqui com um vale transporte emprestado, que esse amigo me emprestou. Eu não tenho nem para voltar. Ele disse: a senhora quer conhecer um pouquinho da minha história? Eu fui um mega empresário. Hoje eu só tenho dívidas. E aí eu falei: então se alegre. Ele: como? Falei: Jesus é especialista em tirar do fracasso e colocar no sucesso. Em 3 anos ele teve mais do que tinha antes. 3 anos. 3 anos. Mas foi gradativo, foi aos pouquinhos. Só que estava no culto quase todos os dias. Quase todas as noites, na verdade. E tudo que foi ouvindo, anotava, botava, ia para casa: pastor, eu refaço o culto todo, boto dentro de mim, estou orando a Deus em pouco tempo. Começou com um amigo chamando para trabalhar, esse amigo ofereceu sociedade, depois um amigo já quis montar outro ramo de negócio, passou aquele ramo para ele, que era o ramo dele, e foi uma coisa linda. Agora olha que coisa linda, né? Então você vê que é uma questão de busca e dedicação de cada um. Colocar a palavra dentro do coração. Para Deus não tem impossíveis. Uns recebem uma cura que outros não recebem. Uns recebem, vamos lá. Por exemplo, nós ouvimos esse ano de 2022, eu ouvi aqui, pelo menos 4 famílias conseguiram casa própria sem ter 1 centavo na poupança. E tem alguém que está aqui no culto. Quem está aqui no culto que comprou casa sem ter dinheiro? Então aqui já tem, eu pensei que era 1, aqui já tem 2. Não, levanta a mão alta aí para o pessoal ver. Ali, ó. Olha lá atrás e ali. Ah, aqui, ó, terceira pessoa. Terceira família aqui, ó. Tá? Mas só Deus pode fazer isso, Ele trabalha. Mas Ele quer essa fé no coração. Ele quer essa certeza de que é uma coisa incrível. Deus é Espírito. Mas Ele quer que você se encha dele sem vê-lo. Simplesmente crendo no que Ele fala. Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer ir lá com a chave e abrir a porta, o caminho da tua estrada. Mas você tem que ouvi-lo. Essa forma simples que Deus escolheu. Então, o povo de Israel que viu Jesus em carne e que escutou Jesus, a maioria não deu atenção a Jesus, porque eles não conseguiram crer que Jesus era aquele de quem os profetas haviam falado. E os outros ouviram a mesma palavra e creram. Daí tanta gente curada, tanta gente liberta. A mesma coisa é hoje. A fé é pelo ouvir.
Mas o ouvir pela palavra, não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir misturinhas que vão acrescentando a Bíblia, que vão tirando coisas da Bíblia, não é isso, é uma simplicidade. Aí o diabo, bandidão que ele é, sujo e imundo que ele faz as pessoas pensarem que quem dá atenção total à palavra da Bíblia se torna fanático, porque ele não quer que as pessoas conheçam os seus direitos. O diabo não é burro, ele encontrou espaço no corpo para a enfermidade, ele vai querer retirar o que é dele? Não vai. Ele encontrou espaço para a pessoa, não acreditar nem na eternidade. Essa pessoa vai aceitar Jesus? Não, ela vai continuar perdida no mundo. Então, essa é a realidade. Então, a fé é pelo ouvir. A fé está à disposição de cada um. Então, ela vem pelo ouvir. Mas a atenção que nós damos e colocamos dentro do coração. Então, observa comigo de novo o versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Prepare os alimentos, coloque numa bancada em cima da sua pia, coloque os temperos, mas não acenda o fogo e não prepare. Você vai comer o quê? Vai comer feijão cru do mercado? Vai comer o arroz que vem do pacote do mercado? Pegar o pacote, virar no prato e comer? Tem que preparar, não tem? Temos que preparar o nosso coração para receber a palavra com alegria. Temos que preparar o nosso coração para não duvidar daquilo que está escrito. E manter isso dentro com firmeza. Deus falou isso. Então, isso vai ser na minha vida. A palavra falou ao meu coração. Então, essa bênção vai chegar. Qual é o maior exemplo de fé que a Bíblia nos apresenta? Abraão. Abraão, que pelos próprios judeus, pelo povo de Israel, é chamado de pai. Pai. Nosso pai. Pai na fé. Mas ele não casou com uma mulher estéril? Sim. Aí Deus vai trabalhar no impossível na vida do Abraão. Olha só, coisa que só Deus podia fazer e pode fazer. Porque imagina, Sara era estéril. E para completar, Deus esperou que ela completasse 89 anos de idade para chegar para Abraão e dizer: daqui a um ano, por este tempo da vida, Sara vai abraçar um filho, vai ter um filho nos braços. E Abraão estava com 99. Mas lá atrás, Deus havia falado com Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Vai comigo em Gênesis 15. Gênesis 15. O título diz assim: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Dá uma paradinha, vamos aqui observar essas primeiras palavras de Deus para Abraão, aqui na promessa. Que Deus já tinha falado com ele antes, né? Sai da tua terra, da tua parentela. Ou seja, sai do meio dessa idolatria, de feitiçaria, sai disso. Aí Abraão obedeceu. Deus viu que ele obedeceu e foi investir nele. Aí Deus começou por aquilo que com certeza ele mais desejava: prometeu o filho. Olha só que coisa tremenda. Deus começou
lidando com Abraão, fazendo uma promessa daquilo que ele mais desejava, porque nessa época um homem que não fosse pai era estigmatizado. A mulher então era chamada de figueira estéril, figueira brava, coisa era séria. Então ele desejava ser pai. Aí Deus logo prometeu o filho. Olha só, ou seja, Deus só dá benção. Aí Deus promete o filho. Aí Deus diz então, ó, né? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Dá uma paradinha. O que Deus falou com Abraão? A primeira coisa, não tenha medo. Vocês sabem que o medo é um dos maiores problemas do ser humano sobre a face da terra? Agora, irmãos, por que quem é de Jesus tem os mesmos, muitos, tem os mesmos medos que as pessoas sem Jesus têm também? Porque ainda não colocaram dentro do coração a palavra da segurança que Jesus oferece, dos cuidados de Deus. Vou usar o exemplo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você viu lá em Hebreus que muitos não entram no descanso? Estão sempre aflitos, sempre inquietos, sempre preocupados com as coisas da terra e da vida? Tem fé coisa nenhuma. Enquanto a ansiedade estiver dentro do seu coração, o medo estiver dentro de você, as preocupações com as coisas da vida, que você não coloque no altar de Deus, que você não assuma que está escrito a teu favor, fé coisa nenhuma. Porque Deus, aí a segunda coisa que Deus falou, primeiro Deus disse, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Para que serve o escudo? Diga, proteção. Escudo é uma arma de defesa. Escudo é uma arma de proteção. Às vezes falta leitura. Às vezes são poucos. Olha, irmãos, mas tem tanto pastor que é medroso, meu irmão. E aí inspira medo nas ovelhas. A ovelha fica tremendo no colo do pastor, mas o pastor está tremendo mais do que ela. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Primeira coisa que Deus falou, tira o medo. Você já viu, observa comigo, Deus promete um filho, mas começa dizendo, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Aí, a segunda coisa que Deus fala aqui, que ele fala? Grandíssimo galardão. O que é galardão, gente? Recompensa, bênçãos, presente. Deus está dizendo, vou te abençoar riquissimamente. Tem gente que entra para o evangelho e não tem bênção nenhuma, irmãos. O que é isso, gente? Mas pastor, as bênçãos não chegam. Enquanto tiver medo, Deus não tem prazer em te abençoar, não. Cadê a confiança nele? Cadê a paz de espírito? Cadê as orações no altar de Deus? Cadê o prazer de orar, de adorar, de servir a Deus? Então você tem que ter um propósito. A minha vida é para honrar o Pai. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, quando o cristão tem um propósito de honrar a Deus, de fazer o nome de Jesus grande, glorioso na sua vida, Deus tem prazer em investir. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Deus está dizendo, ó, eu sou. Deus está dizendo, eu sou o teu galardão. Ou seja, se eu estou na tua vida é abençoada. Coloque Deus acima de tudo, Jesus em primeiríssimo lugar. Diga graças a Deus. E seja chamado fanático pelo mundo e por muitos irmãos evangélicos. Você estuda na Bíblia, você estuda na Bíblia. Versículo 2. Então disse Abrão, Senhor Deus, Senhor Jeová, Jeová é Deus, Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Dá uma paradinha, olha a conversa franca de Abraão com Deus. Você está vendo? Você está vendo? Conversa tranquila, Abraão está conversando com Deus. Sabe quando é que a gente faz isso? Quando a gente ora. Ô pai, o senhor é o meu grandíssimo galardão, a minha bênção ainda não chegou, então me mostra onde eu estou errando, o que está faltando.
Conversa. Mas crê que ele está ali te escutando. É muito engraçado o povo de Deus hoje. As pessoas dizem que oram nos cultos, que oram na igreja, que oram em casa. Aí termina o culto e vem pedir para a gente orar pela mesma coisa que ela já orou. Ela creu que Deus escutou? Versículo 3. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha só, gente. O Senhor Deus foi muito específico com ele e minucioso para dizer: não, Abraão, não é do teu jeito, não é do jeito natural, não. Você está dizendo que se o teu servo tiver filhos, eles vão ser teus filhos? Não, não, não. Vai ser de dentro de você, a tua semente, das tuas entranhas, ou seja, da tua natureza. Biologicamente, teu herdeiro, teu filho. Olha só a conversa de Deus. Mas eu chamo sua atenção para uma coisa que é importantíssima para quem estuda sobre a fé. Observa comigo o início do versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, dá uma paradinha. O que o Abraão recebeu? A palavra de Deus. Nada diferente do que a gente recebe. Só que ele não tinha a Bíblia escrita, e nós temos. Nós ainda temos a vantagem de termos a palavra já escrita. É só dar atenção ao que Deus fala. E dar atenção e crer, e colocar dentro do coração. Veio a Abraão a palavra do Senhor. Tem gente que acha que Abraão via Deus, que via. Ele chegou a ver anjos. Um dos anjos era literalmente o Senhor. Mas a realidade espiritual tinha de ser evidenciada para a posteridade. Agora tem gente que está dentro da igreja, eu não vejo nada. Quer ver o quê? Quer ver anjo? Quer ver anjo voando? Quer ver o quê? Quer ver o capeta? Vai acreditar que o bicho existe, é perverso? Você não precisa ver o capeta não, vê os noticiários das desgraças no mundo aí, e você está vendo ele em ação. Você quer conhecer o mundo espiritual? Veja cristãos ricamente abençoados, alegres, santos, saudáveis. Isso é fé. Fé não é crer, fé não é ver para crer. Fé é o contrário. É crer para ver, porque ouviu a palavra de Deus. A verdadeira fé, ela vem quando se ouve a palavra de Deus. Deus está falando com Abraão. Está dizendo: Abraão, não é o filho do teu servo que vai ser teu filho, mas é aquele que de ti será gerado. Vai sair de dentro de você, filho biológico, teu filho da tua carne, das tuas entranhas, da tua natureza. Deus está falando com um homem que é casado com uma mulher estéril. E Deus não está falando de adultério. Deus está falando que ele vai ser pai de um filho dado por Deus, por ele, a ele e a mulher dele. Você crê? Segura a bênção. Então, novamente o versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Dá uma paradinha. Eita, o negócio agora é sério. Porque o céu estava todo estrelado. O céu estava todo estrelado. Deus disse: sai aí da tua tenda, olha para o céu. Cheio de estrelas, lotado. Conta, vai. Conta quantas estrelas tem no céu agora. Não dá para contar, Senhor. A tua descendência vai ser assim. Mas começaria com um filho biológico da carne do seu sangue. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto. Olha que coisa linda, gente. Eu vou parar por aqui, sabe por quê?
porque aqui é o começo de uma nova história para qualquer um de vocês. Você sabe quem agrada a Deus? Quem Ele considera justo. Sabe quem é justo? Quem não duvida da sua palavra. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus.